Luís, quando quiseres. Já são 11h33, permite-me. Encontrar a fronteira e o tempo. Já estamos a gravar, portanto já sabem, o aviso que fiz a pedaço. Pedimos que todos desliguem os microfones neste momento e estamos a gravar a sessão. Quem não quiser aparecer, por favor, desligue a sua câmara e porventura pode também apagar o nome, mas isso fica ao critério de cada um. Muito bom dia a todos e a todas, mais uma vez. Não sei se ainda faz sentido dar as boas-vindas a esta sessão, uma vez que esta é a continuação de uma que aconteceu, que terminou há meia hora atrás, mas estas jornadas têm tido várias sessões, que têm sido ao fim do dia, e hoje ocupámos a manhã de sábado para falar sobre, ou refletir em conjunto sobre o bem comum como fronteira, o bem comum, a fronteira como lugar e a fraternidade como horizonte. Para, de alguma forma, nos envolvermos numa reflexão que queremos, digamos assim, descontraída, mas ao mesmo tempo que abra horizontes, vamos começar por escutar um texto, um poema de Carlos Drummond de Andrade, intitulado Sociedade, que eu retirei de um canal YouTube que é de um projeto que se chama Mundo dos Poemas e que é um projeto que eu considero interessante porque une os falantes da lusofonia que se pretendem unir pela poesia. Tem textos como este clássico de autores consagrados e também tem a possibilidade de novos autores darem a conhecer aí o seu trabalho. Luís, provavelmente tens que partilhar o som, talvez. Não estamos a ouvir. Peço desculpa. Não estamos a ouvir, tens que interromper a partilha. E quando partilhares de novo, clica outra vez no botão partilhar. No canto inferior esquerdo há de aparecer um quadradinho a dizer partilhar som do computador. Quando clicas agora de novo com partilhar tela, no canto inferior esquerdo aparece um quadradinho Eu com que partilhar pensava som. só ia moderar e também já aprendi. Desculpem, peço desculpa. O homem disse para o amigo: breve irei à tua casa e levarei minha mulher. O amigo enfeitou a casa e quando o homem chegou com a mulher, soltou uma dúzia de foguetes. O homem comeu e bebeu, a mulher bebeu e cantou, os dois dançaram. O amigo estava muito satisfeito. Quando foi hora de sair, o amigo disse para o homem: breve irei à tua casa, e apertou a mão dos dois. No caminho o homem resmunga: ora essa era o que faltava. E a mulher adjunta: que idiota, a casa é um ninho de pulgas. Reparastes o bife queimado, o piano ruim e a comida pouca? E todas as quintas-feiras eles voltam à casa do amigo, que ainda não pôde retribuir a visita. E depois desta provocação inicial, preparámos-nos para ouvir, quer a irmã Esther, quer o Alex, a falar-nos sobre a fronteira, que é, à primeira vista, entendida como uma categoria cartográfica, que, digamos assim, está representada por uma linha divisória, que pode ser ou não visível, e que estabelece os limites da autonomia de um determinado grupo, seja no domínio privado, como seja o caso das nossas casas, que nos separa dos vizinhos, seja em termos políticos ou de nações, que limita o poder de que alguém tem
sobre governar um território ou o povo que nele habita. Em contraponto, o cristianismo, desde muito cedo, se apresentou como uma proposta de porosidade fronteiriça. A categoria do reino de Deus permite permear todos os reinos. Assume a noção jurídica de paróica, ou seja, uma comunidade que habita noutro país, ao mesmo tempo que, assumindo o seguimento do Filho de Deus, assume o papel do estrangeiro e o comprometido com o mundo para ser sinal de amor, justiça e paz. Em suma, mostrar a igualdade e a dignidade comum que supera as diferenças, e esta é a expressão basilar do cristianismo. Vamos começar por escutar a irmã Esther Lucas, e eu faço uma pequena apresentação só para nos situarmos, quem ainda não teve a oportunidade de conhecer a irmã Esther, e depois, no segundo momento, faço a apresentação do Alex. A irmã Esther é natural de Maputo, portanto em Moçambique, fez a licenciatura em Teologia Bíblica e Sistemática pelo Instituto Católico de Paris, mestrado em Filosofia na África do Sul, e concluiu o doutoramento em Humanidades, em cotutela com a Universidade Católica de Moçambique e a PUC do Paraná, com uma tese sobre a teologia e literatura, diálogo entre a teologia e a literatura de Paulina Chiziana no contexto africano. Portanto, vemos aqui uma mulher não só oriunda de um país enorme, como também que já ultrapassou muitas fronteiras, quer geográficas, quer académicas, quer outras. Por isso, irmã Esther, estamos muito atentos para escutá-la. Irmã, tem que abrir o microfone, se faz favor. Desculpe, distração. Dizia bom dia a todos. Digo bom dia aos que estão do outro lado da fronteira, porque na minha fronteira já é boa tarde. E esse é, é o problema das fronteiras, né? Que elas existem e deverão continuar a existir, mas podemos superá-las, podemos ressignificá-las. É um pouco esta a ideia do que eu vou partilhar neste momento. Gostaria de, primeiramente, dizer que é oportuno pensarmos neste conceito de fronteira dentro do quadro da reflexão sobre o bem comum, enquanto possibilidade de abertura para pensarmos a fraternidade, que mesmo sem abolir as fronteiras pode redimensioná-las e dar-lhes o lugar que lhes é próprio, enquanto espaço de construção de uma fraternidade universal. Eu me inspiro muito no magistério do Papa Francisco, que visivelmente com a última encíclica nos abre justamente a fraternidade universal, sem negar, aliás, ressignificando a fronteira enquanto espaço do reconhecimento do outro na sua diferença. Porque quando falávamos esta manhã, a abolição das fronteiras pode nos levar facilmente a pensar que se pode abolir aquilo que é individual, aquilo que é particular, quando queremos dizer justamente que essa particularidade que existe, essa pluralidade existente nas nossas sociedades, no nosso mundo, deve ser potencializado como espaço de crescimento para quem recebe, para quem é recebido. Começaria por olhar para a etimologia da palavra fronteira, enquanto aquela que nos remete à realidade do que está diante dos nossos olhos, o fronte, mas que aponta para o além. Quer dizer que há um horizonte diante para o qual nós caminhamos, e esse horizonte é um horizonte habitado. É um horizonte que me coloca diante de um outro, diferente de mim, e por isso mesmo é um lugar de convite a uma relação. Então, pensar a fronteira como um convite a um relacionar-se com um não diferente. E esta relação deve ser uma relação de não dominação, de não violência, uma relação que parte do reconhecimento do outro que está diante de mim. Podíamos dizer que a fronteira faz pensar, pois, no direito e no dever de cada um. Estamos a entrar num campo de que cada um
têm direitos e têm deveres nesta relação, e ambos, presentes no mesmo movimento de pensamento, vão instaurar aquilo que chamamos de possibilidade de relacionamento humano. O direito de todos os intervenientes será igualmente o dever de exigir que todos e cada um, dentro desta relação, possa reconhecer a individualidade de cada um e a relação assim se estabelece. A segunda coisa que me parece importante nesta introdução é dizer que a relação com o outro exige a manutenção da alteridade. Quando nós suprimimos a alteridade do outro, nós não reconhecemos a fronteira e eliminamos necessariamente o outro. Então, estaremos a sair daquilo que chamávamos de relação ética. Então, vai ser fundamental que haja uma renúncia do desejo de dominação, de apropriação, até mesmo de integração ao mesmo. Costumamos falar de fronteiras, do outro que vem, e pensamos que ele deve realizar uma integração à nossa sociedade. Mas a questão da integração pode ser também discutida se ela quiser dizer que o outro que vem, o outro que eu chamo do outro lado de lá, quando se interage comigo, ele deve se adaptar, deve se integrar ao mesmo. Estamos a tentar dizer que estamos a querer suprimir mesmo esta fronteira na sua significação. Trata-se, por isso, diria eu, instaurar uma relação ética que rompe toda forma de violência quando esta se torna fruto do desejo que o outro integre o mesmo e se torne um comigo. Este um comigo não deve suprimir a pluralidade e a diferença. Gostaria aqui de evocar Emmanuel Levinas quando diz que a ação violenta não consiste em não entrar em relação com o outro. Pode consistir também em não entrar em relação com o outro, fingir que o outro não existe e por isso mesmo impedir de ele ser ele mesmo, de ser diferente. Então, organizei a minha apresentação em 3 momentos, tendo em conta isto que acabo de dizer. Vou tentar apresentar-vos que penso que pode ser a fronteira enquanto lugar comum, na sua exigência de hospitalidade, e depois a fronteira enquanto possibilidade de diálogo, de lugar de diálogo, e num terceiro momento, enquanto espaço para a construção de uma fraternidade universal à luz da fraternitude. O meu primeiro ponto, penso que estamos todos cientes de que o Ministério do Papa Francisco é atravessado pela preocupação de todos os que estão à margem, os que estão nas periferias, os que estão na fronteira. Preocupação com aqueles cuja existência se tornou incômoda ou mesmo invisível. Esta manhã, com a Adela Cortina, víamos bem a invisibilidade de alguns e o denominador comum que ela encontra para os invisíveis é a pobreza. Mas pode ser, é algo que é interessante de refletir nele. Geralmente, as fronteiras são invocadas justamente quando estamos diante destes que nós queremos tornar invisíveis. Como pode a fronteira se tornar um lugar ou uma exigência de hospitalidade? A experiência humana que nós fazemos todos nos diz bem que somos irredutivelmente expostos à vinda do outro. Quer dizer que não é possível viver a existência humana social sem estar exposto a este incômodo do outro diferente de mim, que vem a mim, quer pela globalização, quer pelo fato de sermos comunidades plurais, multiculturais. Toda esta pluralidade nos expõe continuamente ao outro. A questão é o que é que eu faço da vinda do outro para mim. A hospitalidade seria a palavra de ordem para a relação com as fronteiras, sejam elas fronteiras reais como fronteiras simbólicas. O reconhecimento da fronteira ao qual respondemos a partir de uma posição de hospitalidade. Por que a hospitalidade? Porque na hospitalidade
aquele que acolhe é por esse mesmo movimento chamado a uma transformação. Não a uma integração, mas a uma transformação que se realiza justamente pela diferença, pelo encontro das diferenças e pela relação que existe na diferença. Aqui em África, a questão da hospitalidade é básica na medida em que somos comunidades plurais e que o fato de sermos um lugar onde as diferentes tribos e etnias se encontram, somos chamados continuamente a lidar com o diferente e com o plural. Não é fácil essa relação com o plural, mas ela é condição necessária para a sobrevivência. Quer dizer, mesmo a nível do viver básico comum, se não se aceita a pluralidade e a diferença, se corre o risco de entrar em conflitos desnecessários. Então, as realidades de fronteira são estabelecidas enquanto espaços de reconhecimento mútuo da diferença, para que possam instaurar processos de transformação, tanto no hospedeiro como no hóspede, para que essa transformação ocorrendo elimina de sobremaneira a possibilidade das crises sociais e das dificuldades de interação. Estamos dizendo que a necessidade da hospitalidade como condição de emergência do novo permite a instauração de espaços comuns de vida e de crescimento, tanto para quem chega como para aquele que recebe. Assim, a fronteira produz não a assimilação, mas a transformação mútua e emergência de uma novidade. Este seria o pensamento fundamental quando pensamos na fronteira enquanto exigência para todo aquele que quer exercer a hospitalidade. Perguntar-nos-íamos, é possível ser hospedeiro sem se transformar? Todo hospedeiro, se entra numa dialética de aceitação e de recepção do diferente, necessariamente ocorre nele uma transformação. E como as nossas culturas são culturas continuamente em contínua mutação, é verificável que não somos mais aquela cultura tradicional tal como a recebemos, porque a interação com o diferente faz nascer efetivamente uma nova maneira de nos situarmos no mundo e novas maneiras de ver, uma nova cosmovisão, tanto do mesmo, de si mesmo, como dos outros e do mundo. Há, de facto, um crescimento e deveria-se crescer nesta abertura à hospitalidade e aceitando e reconhecendo as fronteiras. A segunda coisa que me apraz dizer sobre a fronteira como lugar comum de onde se pode construir esta hospitalidade é que só há relação se, de facto, cada um dos que intervêm numa relação são capazes de ficar situados, entendendo bem a sua própria identidade e abrindo-se à diferença e à identidade do outro. Embora partilhando o mesmo espaço, a fronteira comum, o reconhecimento das fronteiras, sejam elas simbólicas ou reais, vai ser um ponto fundamental para a constituição na diferença e no crescimento de cada um na relação um com o outro. Abre-se assim o que chamaríamos de dimensão ética, que vai inaugurar a inteligibilidade e a recusa possível de apreensão do conceito do outro, a sua captura pela minha cultura que aceita o outro, ou pela cultura do outro que me diz que me aceita, e se abre assim um espaço daquilo que chamarei de fronteira como espaço de diálogo. A fronteira evoca, pois, de alguma maneira, a experiência do diferente, e por isso ela leva em si, diríamos isso com o Papa Francisco, a exigência do que chamamos de cultura do encontro. Trata-se de criar espaço para uma vida autêntica e real, onde o diálogo autêntico e aberto acontece como lugar de enriquecimento mútuo, capaz de fazer nascer a fraternidade e a comunhão.
A cultura do encontro, de que o Papa Francisco muitas vezes nos faz apelo, vai exigir de cada um de nós a capacidade de se relacionar com o outro a partir do conhecimento de si, a partir da sua própria identidade, sem por isso querer que o outro cesse de ser aquilo que ele é. Vai exigir um exercício contínuo que obriga a sair de si para encontrar o outro, não para fazer algo já conhecido, mas para aprender, para estar na relação como quem está numa escola, onde vamos aprendendo uns com os outros a fazer o bem e a partilhar aquilo que é o melhor para ambos. Diríamos que há aqui a necessidade do reconhecimento e da entrega daquilo que é a dignidade de cada um daqueles que intervêm numa relação que se chama cultura do encontro. Num dos discursos que o Papa fez aos líderes do Brasil em 2013, ele dizia que a única maneira para uma pessoa, uma família, uma sociedade crescerem, a única maneira de fazer avançar a vida dos povos é a cultura do encontro, enquanto lugar onde cada um dá o melhor de si e espera e aceita receber aquilo que o outro traz. Para nós africanos, aqui onde eu me encontro, a relação, por exemplo, com os países vizinhos é feita justamente deste dar e receber, que infelizmente nem sempre é recíproco, porque a reciprocidade seria uma outra categoria a ser trabalhada quando se trata de refletir sobre a fronteira como um lugar comum ou como a possibilidade da construção do que chamamos de bem comum. Por conseguinte, poderíamos dizer que a fronteira seria o espaço que se abre ao diálogo, porquanto situar-se nele é reconhecer a alteridade, a dignidade do outro, abrir-se a um diálogo que pode levar a redimensionar o nosso próprio mundo, provavelmente a torná-lo relativo, sem relativismos, mas torná-lo plural e reconhecer que esta pluralidade é toda ela necessária para a construção de pontes, de interações que podem nos ajudar a construir algo diferente. A cultura do encontro de que estamos a falar seria uma maneira de construir proximidade. E a pergunta que nos fazíamos na sessão anterior, de quem me faço próximo, mais do que quem está próximo de mim, entra aqui com toda a sua acuidade. Quer dizer, criar possibilidades de proximidade, justamente eliminando distâncias, condicionamentos, superando diferenças e assumindo a responsabilidade do cuidado uns dos outros. Essa ideia do cuidado do outro, do cuidado não só da casa comum, mas dos que vivem na casa comum, leva-nos a pensar que a fronteira seria um lugar a partir do qual esse conceito de fronteira podia ser tomado como um lugar onde nós nos situamos para nos cuidarmos justamente dos mais vulneráveis, daqueles que, por causa da situação na qual vivem, por dificuldades que encontram, se reduzem à vulnerabilidade que é de todos nós, mas a eles lhes cai com maior acuidade e que pedem de nós este cuidado do outro, este princípio absoluto de ética, que seria o cuidado do outro, que decorrerá da responsabilidade incondicionada e infinita como estrutura fundamental do nosso estar em sociedade. O Papa Francisco, na encíclica Fratelli Tutti, nos abre justamente a esta necessidade do cuidado do outro como um espaço radicalmente aberto para nós, para a transformação da vida que nós levamos em sociedade e para que aqueles que são vulneráveis, aqueles que são deixados por conta, possam encontrar numa comunidade que se abre ao diálogo um lugar que lhes pertence, afinal, porque também eles são filhos desta mesma casa.
Meu terceiro ponto, estou resumindo bastante, o meu terceiro ponto seria a fronteira enquanto lugar da construção da fraternidade. 3 pontos me parecem importantes para que o conceito de fronteira, não como um muro que divide, mas no seu simbolismo, como um lugar de respeito pela diferença, seria esse o conceito que queria fazer passar. Há 3 aspectos, se não 4, que o Papa Francisco diz que são importantes se queremos fazer deste reconhecimento do outro diferente um lugar da construção da fraternidade. O primeiro diz que para a concretização desta utopia, a fraternidade enquanto utopia, é necessário o reconhecimento e o respeito da dignidade alheia em todas as suas situações. Em qualquer situação que se encontre a pessoa humana, que ela possa ter reconhecido o seu direito, a sua dignidade e o seu lugar neste planeta, onde é a nossa casa comum. Para isso, seria necessário que, a nível da sociedade e das organizações sociais, as delimitações internacionais, que muitas vezes são fruto de conveniências políticas e econômicas, fossem lugares onde há oportunidades para todos. Oportunidades de diálogo a nível das culturas, mas também oportunidade de perceber que ou nos salvamos todos ou não se salva ninguém. Quer dizer que estes que estão em situação de pobreza, de degradação, que sofrem nos lugares mais inóspitos desta terra, são, se queremos, um terreno fértil de problemas e, se não forem assumidos e tratados, se não forem os problemas deles não se tornarem os problemas de todos. A segunda coisa é que, se queremos de facto fazer destas diferenças que podem ser marcadas pela fronteira, um lugar de construção da fraternidade universal, deveríamos renunciar, segundo o Papa Francisco, a algumas tendências do mundo atual que consistem na massificação das pessoas, na primazia dos interesses individuais, no isolamento e na fragilidade da nossa dimensão comunitária a nível da nossa maneira de existir e de estar. Estamos a dizer que devemos ser pessoas que se interessam, que se interessam mais pela individualidade das pessoas e que evitam as massificações que não têm em conta a dignidade de cada um daqueles que está lá dentro. O terceiro seria trabalharmos a nível das políticas públicas. Estamos a falar de desenhos de políticas que estejam de facto ao serviço do bem comum. Para quê? Para que todo bem que todo exercício político esteja a serviço do bem comum e não de algumas elites. Porque muitos dos problemas que nós encontramos e que envolvem o problema da fronteira têm a ver justamente com políticas deficitárias, incapazes de reconhecer a dignidade das pessoas, incapazes de oferecer às pessoas aquilo que precisam como mínimo necessário para viverem com dignidade. Então, o bem comum que nós queremos construir a partir da fraternidade deve exigir de nós capacidade para agirmos muito mais amplamente a nível de políticas públicas ao serviço do bem comum, que não vão abolir as fronteiras necessariamente, mas vão fazer das fronteiras espaços abertos ao diálogo, à interação, ao crescimento e ao enriquecimento. O quarto seria pensarmos o desenvolvimento humano, social, espiritual das pessoas e dos povos como uma necessidade primária. Se queremos que cada um possa estar e situar-se na relação com o outro, diferente de outro país, ou a nível interno, com toda a dignidade que lhe é própria. Um desenvolvimento que vai permitir que cada um possa se construir e construir junto com os outros estruturas sociais alternativas que funcionem efetivamente, que colocam a economia ao serviço da pessoa e não o contrário.
a economia ao serviço de um projeto político mais amplo, que tenha em conta as pessoas e que ajude essas pessoas a viverem corretamente dentro dos seus próprios limites geográficos, mas abertos sempre ao mais amplo, que é a fronteira que nos faz uns com os outros. O quinto, que me parece importante, é que se a política de facto está ao serviço do bem comum, então nós temos que pensar seriamente em políticas educativas que nos permitam apresentar o ser humano como um projeto comum de toda a humanidade, e não apenas como compartimentos estanques ou pessoas que se colocam em termos de concorrência a nível da vivência entre nós como sociedade. Aquilo que provavelmente o Papa vai chamar de caridade social, como uma caridade como plenitude, diz ele, da síntese de toda a lei, enquanto permite-nos avançar para uma civilização que reconhece todo o ser humano como irmão e irmã e que encoraja, na verdade, todos nós a lutarmos por uma sociedade mais aberta, mais ampla, que engloba valores éticos, mas também valores cristãos, de solidariedade, de abertura, de cuidado do outro, de atenção pelo outro. Isso passa por um trabalho educativo das novas gerações, que pouco a pouco foram perdendo alguns valores, não digo perdendo, foram ganhando outros valores e que precisam ser sustentados por uma sociedade que é levada por esta utopia da fraternidade. É a partir desta abertura aos valores éticos que nos ajudam a construir sociedades mais abertas, mais solidárias e mais fraternas, que será possível pensarmos que a fronteira é um lugar comum e, enquanto tal, é possível dialogar, é possível construir pontes, é possível estarmos como irmãos, mesmo quando cada um de nós reconhece a fronteira que é o outro. Mais do que fronteira geográfica, a fronteira simplesmente cultural, a fronteira religiosa, ela está lá, não tem que ser abolida, não tem que ser suprimida, ela tem que ser reconhecida e, a partir desse reconhecimento, ela se torna uma plataforma de diálogo, uma plataforma de convivência, de fraternidade, de respeito entre os humanos. Eu terminaria dizendo que, efetivamente, ao fazer essa reflexão sobre a fronteira, percebo a complexidade do conceito, supera de longe a significação espacial, mas permite-nos integrar categorias como comunicação, relação ao outro, a questão mesmo de poder, a questão da política, que tipo de política se constrói, nos ajuda a compreender que a perceber a fronteira como algo que está lá, é necessário, pode nos ajudar a situarmos na relação que nós temos uns com os outros e podemos talvez construir pontes de fraternidade onde os povos podem pensar juntos em termos mais dinâmicos de troca de relações culturais, econômicas, religiosas e continuarem a ser fraternos, porque a diferença não lhes impede de o serem. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigado, irmã Esther. Peço desculpa, estou aqui tão atento que não clareei a voz. Obrigado pela sua intervenção, muito sugestiva, muito desafiante, mais do que aquilo que nos reflete, ou para além daquilo que refletiu connosco, as perguntas e as portas abertas que foi deixando para a nossa reflexão, que agradecemos muito. Vamos agora ouvir o Alex Vilas Boas, que no seu percurso formativo conta com um doutoramento em Teologia pela Pontifícia de São Paulo. Fez também um pós-doutoramento em Teologia e Espiritualidade na Universidade Gregoriana, portanto em Roma. Profissionalmente já coordenou o programa de pós-graduação em Teologia e foi professor convidado do programa de pós-graduação em Direitos Humanos e Políticas Públicas, e também na sua experiência tem também, digamos assim, o ter sido membro
da direção executiva, quer da Soter, quer da Alilet. Neste momento, e para muita alegria nossa, é membro efetivo e investigador principal do CITER, portanto, o Centro de Investigação em Teologia e Estudos da Religião. Alex, estamos muito atentos e expectantes pela sua intervenção. Obrigado, Luiz. Obrigado, Juan. Obrigado, Inês e Alberto, que não está presente, e os demais colegas que falaram essa semana, também a Kátia, que está aqui, e a todos que estão, ao longo dessa jornada, refletindo junto, né, sobre esse tema que nos desafia, e que eu, particularmente, queria agradecer o convite da comissão e me dar essa fala, porque foi um itinerário de reflexão muito visceral, no sentido em que eu me situo entre duas gerações, a da minha bisavó, junto com a sua minha tataravó, que eram portuguesas e foram ao Brasil, e a minha filha, que é portuguesa. E, portanto, entre esta geração lusitana inicial e essa agora última, tem aqui um itinerário brasileiro nesse percurso, em que também cruza com a África, na medida que ali também colaborei com a criação do programa de humanidades, na qual conheci a Esther, e, portanto, a minha existência ela é interpelada por essas três lusofonias, a lusitana, a brasileira e a moçambicana, sem deixar de lado, evidentemente, as demais lusofonias, das quais também tenho amigos e colegas, mas essas três estão visceralmente envolvidas, e, portanto, pensar esse processo de fronteira e fraternidade foi, a partir da categoria que a Inês usou agora há pouco, identificar que eu mais não sei sobre a minha bisavó do que eu sei. Ela foi no século XIX, ela foi ao Brasil, nós temos muito poucas informações sobre isso, e aqueles que a gente age sem saber quem é, como o samaritano, né, o faz fazendo como se fosse ao Cristo. E pensar que as inúmeras dificuldades que a minha bisavó sofreu ao ir para o Brasil, que foi um ponto de partida da minha reflexão, tentar entender esse processo histórico, e saber que desse processo, com inúmeras dificuldades, chegou ao nascimento da minha filha, tem aqui um itinerário de graça, tem um itinerário, portanto, que evidentemente nem tudo correu bem, como se pode supor na vida, mas que chega a um momento em que o nascimento da Ana coroa uma existência, né? E acho que quem faz essa experiência da paternidade, seja ela biológica ou espiritual, o nascimento de uma filiação já vale a pena ter existido. E, portanto, imagino que a Ana tenha aqui sido coramente num percurso dessa relação entre Brasil e Portugal, as quais eu vou tentar dizer por quê, as quais eu, por motivos acadêmicos limitados à sua época, nas quais, por problemas políticos mais que acadêmicos, tive uma formação acadêmica de determinado momento, mais precisamente ligada à teologia, em que não víamos lá a importância de pensar questões oriundas da Europa, e não raro tínhamos a presença de bispos que faziam questão de tentar eliminar uma forma de pensar latino-americana, e foi a partir da literatura que eu fui descobrindo o quanto era desnecessário e até mesmo um desserviço pensar dessa maneira, dividindo a história desses continentes. Portanto, aqui a literatura tem um papel mais soterológico do que a teologia, em ajudar a pensar as mútuas contribuições dos continentes nessa que pretendo desenvolver, possibilidade de uma fraternidade lusófona, que é o que eu tento pensar e vivo no meu cotidiano. Quero que a minha filha cresça amando os portugueses, os brasileiros e os africanos. E, portanto, tenho tentado pensar junto, né, com as pessoas implicadas nesse processo, como é que nós superamos as fronteiras culturais, políticas e sociais que colocariam em risco essa fraternidade. Pretendo, então, aqui fazer uma reflexão, que o Luiz, quando achar que eu falei demais, pode me cortar, eu vou tentar cumprir aqui os 25 minutos. E o estilo dos slides, ele tem aqui mais uma maneira de uma epitome, uma descrição de cenário, portanto, não é
tão didático e breve quanto da professora Inês, que vai sempre ao ponto, mas é exatamente como lhes disse, é um exercício de tentar reconstruir um cenário de um itinerário, na qual o itinerário biológico e biográfico corresponde a um processo histórico. Eu vou partilhar aqui, então, alguns slides. Acho que está no modo... Como aparece, Luiz? Não aparece a tela inteira, aparece o modo de exibição. Está a partilhar quer o slide que vê, quer o seguinte. Está no modo da apresentação. Agora sim. Agora não está nenhum. Não há nenhum. Então, espera lá. Isto é o trâmite da papelada da fronteira, percebes? Portanto, Pois, exatamente. Agora? Mantém-se anteriormente. põe em modo tela cheia. Em cima. Isso, aí. Pronto, agora sim. Não, agora não, outra vez. Não? Interrompeu a partilha. Então vamos lá. Última vez, se não abandonamos os slides. Princípio de Murphy. Se uma coisa pode correr mal... Agora está bem, agora está bem. Muito bem. Portanto, essa reflexão que eu tentei elaborar, ela me sugeriu essa exploração estética do nosso cartaz, de modo que a fronteira é entendida aqui como um lugar de passagem ou um lugar de proibição dessa passagem, né? Mas me parece ser bastante importante respeitarmos a sua existência, inclusive para garantir a fraternidade. E vou tentar aqui, então, explorar um pouquinho disso. O ruim de apresentar é que eu perco de vista a graciosa imagem de vocês. Mas tudo tem prós e contras nessa vida, né? Então, vamos lá. Eu tentei aqui... Agora eu perdi o comando da coisa. O computador não me obedece mais. Espera lá só um pouquinho. Vai descontando o tempo, Luiz. Eu fico em dívida. Vamos lá. Novamente. Ok. Então, nesse cenário epitômico, com várias informações, eu queria descrever um processo em que a nossa reflexão moderna sobre fraternidade e fronteira está implicado nessa emergência da Revolução Industrial, que é um conjunto de fatores que são desenvolvidos a partir daí, como a questão da emergência das ciências humanas, a emergência do Estado laico, portanto, a fronteira já ali é bastante importante, porque ela define o Estado como povo, território e soberania. Ao mesmo tempo, nós temos aqui também, na emergência das ciências humanas, uma questão que é pensar a partir de uma outra formulação de conhecimento que não seja a significação dogmática, mas a significação ética, e, portanto, as ciências humanas nascem dessa emergência das ciências sociais, da psicologia, da literatura e da filosofia, no sentido de termos aqui o ser humano como questão central e pensar suas condições empíricas nesse sentido. Portanto, aqui uma emergência da centralidade do ser humano no modo de conceber o mundo e, a partir daí, a emergência também dos direitos humanos como lugar de fundamentação dessa cultura moderna, e que eu queria dizer aqui talvez o início da formulação a priori da concepção, que depois do século XX será muito forte, de que a política moderna é uma expressão secularizada da teologia. Portanto, os direitos humanos eles são compreendidos como uma fé na dignidade universal, como utilidade comum, mas a ideia de universal é mais forte, e é dada por Deus, né? Essa compreensão, então, de que nós temos um comum a partir da recuperação da democracia e da sinoikia, a polis como constituição de casas, oikos, casa entendida-se em comunidade social autônoma, ela se fundamenta, então, numa transição dessa unidade que se dava entre os mitos, portanto, a polis era a reunião de oikos que acreditavam no mesmo mito,
e esse mito dos deuses, então, gregos é transposto para a fé na dignidade da dignidade universal do ser humano. Portanto, nós temos aqui uma transição, mas é uma teologia no sentido que também é um sistema de crença. O sistema político também é um sistema de crença. Muito em breve, nós teremos aqui, logo que acabam as guerras revolucionárias, as guerras napoleônicas, que vai fazer uso exatamente dessa teologia política, ou seja, Napoleão, quando se proclama rei e prende Pio VII, ele está aqui incorporando essa ideia de que as categorias políticas modernas são expressões secularizadas da teologia, e, portanto, ele se autolegitima, e nós temos aqui, então, da emergência de uma dignidade universal que pretendia apregoar um modelo universal de igualdades, de liberdade e fraternidade, um modelo em que o universal passa a ser exatamente a categoria de imposição de uma primazia cultural, em que há aqui um debate muito forte entre a civilização e a cultura, de qual é a primazia cultural que deveria, então, incorporar esse processo de uma civilização moderna. E nós temos, talvez, aqui o episódio mais dramático, do ponto de vista dessa lusofonia compartilhada, que é a Conferência de Berlim, em que essa primazia cultural, de uma ideia de superioridade, portanto, ela é acompanhada de privilégios políticos e econômicos, sobretudo com a divisão da África. Eu coloquei exatamente aqui dois mapas, o mapa a partir da Conferência de Berlim, que a África é dividida entre seus países que serão seus detentores de direitos coloniais, e a África, antes dessa divisão, como era muito mais plural e muito mais fronteiriça, no sentido de que a fronteira aqui era o respeito pelas autonomias, e as novas fronteiras exatamente o desrespeito pelas autonomias do direito que os povos, então, primitivos tinham. Com isso, um sociólogo italiano vai falar que a fraternidade se tornou um princípio esquecido a partir da imposição dos processos de colonização das potências europeias. Só a título de visualização, nós temos, então, desde o final do século XIX, uma mudança na cartografia bastante radical, né? Eu cheguei a contar, eu coloquei aqui apenas alguns slides. A Europa teve mais de 90 alterações cartográficas só do final do século XIX até o século XX. Podemos incluir o século XXI também. Apenas para comparar, nesse processo, nós temos aqui, no mesmo período no Brasil, na medida em que nós temos aqui uma economia que nos envolve a todos cada vez mais, nós tivemos em torno de 25 alterações fronteiriças, todas elas de conflitos internos, da consolidação de territórios. O conflito talvez maior se deu no século XVIII com quem seria detentor do espaço das Minas Gerais, de onde se extraiu o ouro, depois as lutas com o Sul. Mas a título de comparação, para termos a noção da densidade desse processo, eu peguei aqui um mapa que foi feito pela Câmara Oficial Espanhola de Comércio no Brasil. Era possível, então, pensarmos como que colocar todos os países europeus, aqui nesse slide, dentro do território do Brasil. E, portanto, se no Brasil essas 25 alterações cartográficas foram causa de uma série de conflitos de violência, de produção de racismos regionais, nós pensamos que mais de 90 alterações cartográficas numa região que a densidade populacional é maior, inclusive aqui na Europa, no continente europeu, nós temos aqui a compreensão do porquê da emergência do fenômeno da xenofobia. No Brasil só não se chama xenofobia porque os conflitos foram nacionais e, portanto, o preconceito estaria na base desses dois fenômenos. Aqui, na mudança de cada fronteira, uma profunda experiência de violência. Portanto, a fronteira ela é construída dentro da modernidade como uma destruição de fronteiras mais antigas. Portanto, a fronteira é um conceito mais político que geográfico, a partir da modernidade. Com isso, gera-se uma perseguição de minorias culturais, étnicas e religiosas, porque a primazia cultural se viu no direito, então, de destruir essas fronteiras em nome da salvação dessas almas e do processo civilizatório. Portanto, tem uma teologia política envolvida nisso. E, sobretudo, o processo dessa modernização está ligado ao fluxo geopolítico da acumulação de capital.
Portanto, a preocupação em ter certas colônias tem a ver com a possibilidade de uma mão de obra mais barata, a possibilidade de ter um mercado para que os produtos produzidos na Europa pudessem ser desovados e, portanto, uma concorrência entre os países. Portanto, a fronteira poderíamos aqui concebê-la como uma fronteira que é um dispositivo de legitimação da exploração, com um fator de violência no aumento da mobilidade humana involuntária. Uma nova mobilidade humana involuntária aqui nesse sentido, que nós podemos acompanhar isso com a guerra da Rússia, cada transposição de fronteira violenta gera uma série de mobilidades sociais involuntárias. Com isso eu queria dizer que nós temos aqui um trauma, ou traumas da modernidade, que tem a ver com a criação de fronteiras que gerou uma certa tragédia do comum, como alguns teóricos de fronteira têm trabalhado. E tem uma produção de subjetividade ligada a esse processo, produção de subjetividade política, que é a desconfiança da alteridade, seja de quem parte, seja de quem chega, né? A fronteira, portanto, é entendida aqui como um fechamento do acesso e com um acento na identidade daqueles que promovem essa nova fronteira. E isso tudo reduz a nossa inteligência coletiva aos pares, ou seja, nós pensamos coletivamente entre pares nesse processo, de modo que o outro tem que aceitar a ser como nós. Nesse sentido, eu queria trabalhar o conceito de retraumatização, que é o conceito que tem sido trabalhado em zonas de conflito, particularmente em zonas de conflito alongado, como é o caso de Israel e a Palestina, em que a retraumatização ela é a possibilidade de ser transmitida a memória de uma violência sofrida por alguns membros, que passa a ser vivida por outros membros e que é acionada de modo intergeracional ou transgeracional, ou seja, gerações muito distantes do primeiro conflito podem ter mecanismos que acionam esse dispositivo de trauma e, portanto, passam a sofrer a mesma sintomatologia da geração anterior. Nesse sentido, aqui um mecanismo que produz pânico moral, que é um pânico moral que pode ser acionado por fatores simbólicos e culturais, não necessariamente os mesmos fatores de violência inicial. E esse pânico moral tende a criar o que esses autores chamam de folk devil, né, de diabos populares. O folk devil, portanto, é essa alteridade que está vinculada a um primeiro trauma, ao trauma da transposição da fronteira, mas que ela é transmitida culturalmente para as novas gerações, que passam a odiar aquela identidade que produziu a ferida na alteridade, sem mesmo ter contato com essa alteridade. E, portanto, aqui nós estamos falando de um fantasma, de um espírito, de um exorcismo que precisa ser feito na cultura para que essa retraumatização seja interrompida enquanto ciclo de perpetuação da violência e da inimizade, né? Eu queria focar num outro processo que é, na medida em que a Europa, no pós-Segunda Guerra, deixa de ser o centro político e econômico do globo, nós temos, então, uma postura na Guerra Fria que é fomentar as fronteiras culturais pela disputa do fluxo de capital. O trauma de disputar fronteiras geográficas do fluxo de capital leva, então, a essa guerra que não é quente, que não entra, então, as armas de fato nas trincheiras, mas leva a uma disputa de uma guerra cultural de quem então terá mecanismos de acumulação primitiva de capital via cultura. Nesse sentido, então, nós temos aqui uma aparente vitória de um lado das fronteiras e começa, então, a discussão de um mundo sem fronteiras. Portanto, o capital poderia circular livremente, e de fato o faz, né? Chega até os confins do globo, na China, por exemplo, que passa a operar dentro de um mecanismo de capital, mas também nós temos aqui uma mudança, né, da preocupação do acúmulo primitivo de capital, que é a tentativa, então, de conseguir sustentar a produção dos combustíveis fósseis. E, portanto, há uma mudança dessa dialética entre capitalismo e socialismo para o Ocidente com o Oriente. E aqui a teologia política é acionada fundamentalmente, né? Ou seja, há uma razão aqui econômica, na razão prática, mas que aciona questões teológicas para justificar essa guerra ao terror. É importante dizer que o atentado do 11 de setembro, ele acontece depois já de quase 30 anos de conflito dessa guerra ao terror, e, portanto, não é gratuito, pelo menos, né? É injustificável, mas não é gratuito. Nesse sentido, nós temos aqui um recuo da reflexão em entender
que as razões dialéticas que permitem o debate ou que justificam as estratégias políticas, elas são muito reavivadas nas suas origens apologéticas, né? Portanto, nós estamos falando de um modo de pensar que inicialmente é apologético entre protestantes e católicos, depois se torna acadêmico entre Ocidente capitalista e uma Eurásia comunista, e depois ela volta a ser a luta entre o Ocidente cristão e o Islã, entendido aqui na sua forma já de um folk devil, de um demônio a ser combatido. Evidentemente que isso tem consequências graves. Nós estamos falando, então, da imagem de que o islâmico é potencialmente um jihadista, o que significa que 1,7 bilhões de islâmicos, que é a comunidade islâmica atual, é reduzida à imagem que se faz de 0,009. O problema é que todos são odiados do mesmo modo, né? Tanto o islâmico, que vive a sua fé de modo pacífico, inclusive com valores muito próximos das outras religiões monoteístas, são alvo de um folk devil em que passa a ser odiado por um número muito inferior de uma minoria dentro do Islã que se entende como jihadista. Nós temos aqui um processo, então, que gera insegurança. Jacques Mézirow foi um autor importante para a compreensão do fenômeno dos SETs. SETs são canadianos que vão... Canadians Extremist Traveler, canadianos que, a partir da guerra ao terror, não se sentem mais identificados com a cultura ocidental que eles nasceram, são islâmicos, mas nasceram no Canadá, e se alistam ao Estado Islâmico viajando para os países de conflito, porque sentem um clima de insegurança no ambiente em que vivem, apesar de terem nascido, criados, serem educados nas instituições ocidentais, começam a sentir insegurança e passam a elaborar a sua identidade não mais a partir de um sentimento de pertença territorial, mas a partir de uma radicalização de adesão a uma causa. Aqui, então, um debate sobre o sentimento de grandiosidade entre a América, que quer sentir grande novamente, porque se sentiu ultrajada, e os muçulmanos que sentiram-se ultrajados e querem, então, resgatar, né, um grande califado. Portanto, a relação entre insegurança e radicalização do sentimento é um fator bastante importante para entendermos esse processo em que as fronteiras culturais passam a interferir nas fronteiras geográficas. Isso repercute na Europa. Dos 197, na verdade, dos 225 casos de detenção de jihadismo europeu entre 2015 e 2018, 197 eram europeus que se alinharam ao Estado Islâmico. Portanto, não se sentiam incorporados na cultura, integrados ou parte dessa cultura da qual eles cresceram. Inclusive, a grande maioria são filhos de imigrantes e que cresceram na Europa. O problema de a gente ter essa lógica dialética de reduzir a complexidade de um fenômeno a um folk devil é que ela tem um retrofluxo desse processo em que o Ocidente também passa a ser visto como um folk devil. Em 2014, a revista Dabiq, que era uma revista teológica do Estado Islâmico, ela colocou essa meta de tomar, então, a Praça de São Pedro como uma montagem, evidentemente, mas é uma forma simbólica de mobilizar os jihadistas a enfrentar o Ocidente. Portanto, tem todo o envolvimento dessa complexidade reduzida, que é envolver pessoas inocentes como alvo dessa lógica retórica, que é mútua, né? Apesar do projeto soviético ter sido interrompido, parece que o projeto de uma teologia política russa, que tenha sido interrompido pelo projeto soviético, parece muito vivo, né? Tem uma frase do Piloteus de Pskov, que é um monge que influencia o Ivan III. O Ivan III é o primeiro imperador a se chamar de czar e que entende que a espada e o evangelho deveriam caminhar unidas para superar a decadência da Roma ocidental. Portanto, que tem a unidade discursiva de dois processos. O discurso de decadência era um discurso já presente na União Soviética, portanto, tem a decadência da concepção religiosa, que é um discurso político clássico, né? A crítica ao discurso do Império Romano que o cristianismo faz é que se tornou decadente em suas práticas, e a crítica que a União Soviética fazia é que o Ocidente, através da guerra, mostrou a sua decadência. Portanto, aqui parece que nós temos, né, um novo czar que junta essas duas narrativas, e que é interessante pensar que a ideia de nova Roma ainda está muito presente, né? A Roma, portanto, queria salvar
o mundo da decadência ocidental. Vladimir Korolenko, que é um escritor ucraniano, já falecido, ele dizia que um pequeno czar e um general bolchevique são a mesma coisa. Eles operam da mesma maneira e parece que é muito feliz essa sua percepção no atual momento em que nós temos um pequeno czar e, ao mesmo tempo, um ex-general bolchevique. Vale pensar aqui a Fratelli Tutti naquilo que ela identifica exatamente como sendo as guerras, os atentados, as perseguições raciais ou religiosas, como uma consequência de interesses econômicos e que parece, então, que nos coloca na dinâmica de ver uma terceira guerra mundial por pedaços. Penso que o Francisco não tinha ideia do quanto isso é atual quando ele escreve essa encíclica, né? Cada guerra promove uma falta de horizontes e promove também um pouco de destruição no projeto de fraternidade inscrita na vocação da família humana. Portanto, a guerra é exatamente o momento em que o discurso da fraternidade deve emergir com mais força, porque ela destrói essa dimensão em que vivemos. Queria só colocar um outro aspecto, eu já estou aqui passando os 25 minutos que o Luiz me deu, até porque eu trazei alguns, mas vou correr com isso, Luiz, que o processo de imigração é um processo que está sempre junto a esse processo das fronteiras que têm interesses econômicos desde a modernidade, mas esse debate e essa estratégia, inclusive, de uma guerra cultural, ela também se dá com um novo tipo de acumulação de capital primário, a partir das novas tecnologias, em que o bem comum ele é disputado por um mercado de commodities. Nesse sentido, a tecnologia cria um paradoxo, na medida que ela não é regulada por questões éticas, em que a sociedade diz, basicamente, para as pessoas: você pode ter direito a tudo que você vê nesse grande shopping chamado internet, desde que você tenha renda. Entretanto, a mesma sociedade diz: nós temos tecnologias, não precisamos da sua mão de obra. Consequentemente, isso gera processos migratórios internos e externos e geram novas fronteiras sociais, né? Essas linhas abissais que ocorrem em países no sul, mas também em vários locais nos Estados Unidos, e isso fica muito evidente com a crise que nós tivemos em 2007 e 2008, de modo que esse processo atenta contra o direito de não emigrar, com as pessoas que não precisariam sair dos seus locais se houvesse, de fato, um projeto de direitos humanos consolidado no Estado de Direito. Consequentemente, nós estamos falando, então, de que a Europa, por um lado, ela sofre com essa herança da xenofobia, porque ela sofre na pele essas mudanças de fronteiras e o convívio com o outro que se torna seu inimigo, mas, ao mesmo tempo, ela é um projeto de sucesso em que ela consegue fazer que essas fronteiras sejam eliminadas, como disse a Inês, mas também é um processo de sucesso porque ela faz com que a sua capacidade de sucesso esteja ligado a uma ideia de compartilhamento dessas formas de governo, de uma economia compartilhada, mas tendo por base os direitos humanos. Portanto, vejam, nesses mapas eu queria dizer que os países em que tem maior concentração de renda também são os países com maior desigualdade social. E os países que têm um IDH mais alto por conta de um Estado de Direito não são os países que têm o maior número de bilionários. Onde há o maior número de bilionários são os países em que o Estado de Direito, de fato, não funciona na promoção dos direitos humanos. Tem aqui, portanto, um projeto, a Europa tem essas duas questões às suas mãos. Ela tem tanto um projeto que pauta nos direitos humanos o seu modo de proceder, de organizar as fronteiras, mas também tem uma herança de xenofobia que, portanto, são questões que precisamos lutar nesse processo. Eu queria avançar aqui, só dizer, então, que isso que nos divide é exatamente o local da reflexão, a divisão como uma fronteira em que a porta é arrombada ou uma fronteira em que as portas são abertas. É muito diferente esse processo. Uma fronteira que é desrespeitada, uma fronteira em que ela cria porosidade de transição. Eu queria só, então, encaminhando para a minha fala, dizer que a fronteira, como ângulo epistêmico, portanto, como lugar que promove uma certa racionalidade, ela pode ser entendida do ponto de vista teológico como mediação para a acolhida da graça, que seria o anseio mundial de fraternidade, como Francisco descreve a Fratelli Tutti, mas ela exige pensar em categorias próprias. Portanto, aqui há um exercício de pensar o comum como lugar de mobilização do universal, portanto, não o universal que afronta as fronteiras, mas o comum como criação de porosidade entre as fronteiras, e pensar a fronteira como lugar em que é necessário discernir, porque a fronteira é capaz de dividir e conectar. Ela é capaz de produção de violência e produção de paz. O modo como lidamos com as questões fronteiriças e, portanto, o discernimento das questões implicadas pode nos ajudar nesse processo.
Uma categoria que tem sido bastante discutida quando a gente fala de comum, de fronteiras, é a tradução do comum em práticas interculturais, em projetos políticos comuns, na percepção de fatores complexos e multipolares que estão envolvidos, e não são as pessoas diretamente envolvidas, e na sensibilidade compartilhada, né, de uma cidadania cosmopolita. Posso falar um pouquinho mais, Luiz? Estou acabando. O comum, então, aqui como noção fundamental que possibilita o desenvolvimento de uma perspectiva cultural, social, jurídica e política. Ele tem aqui também um processo de produção de uma nova subjetividade política. E o que eu acho muito interessante nessa discussão é com os autores trabalham a ideia de tradução, mas também de contra-tradução, no sentido em que nem sempre uma cultura consegue ter um equivalente significativo correspondente, mas ela pode criar esse equivalente de significância. Ou seja, a contra-tradução é quando a tradução ela promove uma percepção da realidade em que primeiro ela é sentida antes de ser pensada. Essa sensibilidade comum, ela parece ser um elemento bastante importante, sobretudo para a superação da insegurança que se gera na fronteira. E, portanto, nós estamos falando aqui de categorias que podem nos ajudar a ter elementos de interculturalidade. O Francisco é eleito como um herói intercultural, é apresentado como um coração sem fronteiras, que não faz guerra dialética. Vou passar muito rapidamente sobre isso. Que eu queria chegar num ponto, a partir da categoria que é um autor que influencia o Francisco, que é o Michel de Certeau, em que a categoria fundamental de pensar o estrangeiro, ou a união na diferença, em que ele entende Deus como estrangeiro, e Deus, quando se encarna, não deixa de ser Deus, ou seja, radicalmente diferente de nós, héteros, e ainda assim é capaz de fazer comunhão, e tem uma dinâmica de pensar a realidade não sem ti. Deus não pensa a criação sem nós. E somos chamados a pensar a fronteira não sem o outro que habita essa fronteira ou que está na transição dessa fronteira, ou que cruzou as nossas fronteiras. De um modo bastante biográfico, queria dizer, eu vou pular essa parte, que é como o Dostoiévski critica, o Dostoiévski apresenta uma cultura russa em diálogo com a Europa e não como um confronto de projeto civilizacional, mas eu penso que nós temos aqui uma necessidade de romper, né, um trauma que gera uma série de retraumatizações na nossa experiência lusófona, que eu queria falar aqui desse lugar concreto, que é a questão do conflito entre brasileiros e portugueses, que não me parece ser uma coisa superada. É superada, eu costumo dizer, a Inês conhece isso, eu costumo classificar os filhos de Camões e os filhos de Cabral. Os filhos de Camões são essas pessoas generosas, simpáticas, educadas, conscientes, críticas e que refazem a história da colonização, como são essas pessoas que estão aqui. E os filhos de Cabral são aqueles que chegaram ao Brasil querendo chegar às Índias e continuam achando que tem razão e, portanto, mantêm uma mentalidade colonial. Quando essas manifestações vêm à tona, significa que o trauma precisa ser verbalizado para ser curado. Portanto, manifestações de preconceito, de xenofobia e um aumento dessas denúncias de 2017 até 2022, o que deve nos colocar em alerta. Evidentemente, não é para vocês, mas para o exercício comum. Aqui eu queria encerrar, e vou encerrar mesmo, falando do processo de como essa fratura ela também tem seu contraponto no Brasil, né? A imigração portuguesa, que é a unicidade da minha avó, ela no final do século XIX, com todo esse cenário, então, das guerras econômicas que a Europa gerou, que envolve o mundo todo, portanto, uma guerra mundial, ela chega possivelmente com uma mala como essa, que era típico dos portugueses chegarem ao Brasil. Há várias levas. Uma primeira leva haviam pessoas que então substituíam a mão de obra escrava na agricultura e que prendiam, inclusive, voltar. Minha tataravó possivelmente é dessa geração, que pretendia voltar a Portugal. Depois tem uma segunda leva que está ligada à crise econômica da zona rural em Portugal. E vejam que os números são significativos, tem 306 mil portugueses vão ao Brasil. Depois, com o conflito entre monarquia e república e a Grande Guerra, há uma migração de pessoas que vão ao Brasil sem a vontade de voltar, sem intenção de voltar, e é um número bastante substancial, 754.147 portugueses. Só para lembrar que em Portugal, oficialmente, tem 150 mil brasileiros, ainda que a gente dobre esse número, nós estamos falando de que o Brasil recebeu muito mais portugueses nesse processo. E depois, a Segunda Guerra diminui esse fluxo, depois, com o pós-guerra e o salazarismo, ainda há um número bastante alto de portugueses aqui residendo no Brasil. Eu queria dizer que a ideia de a gente ridicularizar o português no Brasil, ela está muito ligada à República Velha,
porque minha avó, por exemplo, foi para o interior de São Paulo, onde era muito forte a questão da agricultura. No Rio de Janeiro, que é onde se chegava, não havia agricultura desenvolvida e, portanto, havia mais desemprego e condições muito precárias de recepção dos portugueses. E, portanto, o jornal republicano, tentando fazer frente à herança da nobreza portuguesa, começa a ridicularizar sistematicamente no jornal jacobino a imagem do português como alguém ignorante e o brasileiro como esperto e um malandro. E também tinha o fato de que os portugueses, por estarem sendo marginalizados, acabaram gerando grupos de violência. O fadista era o português que tocava o fado de noite, mas também depois ele criava briga para assaltar as pessoas e usava o canivete. O fado e o canivete era a imagem que se tinha do português no século XIX, e o fadista é pejorativo, porque é alguém que era exatamente um assaltante, né? De 1859 a 1864, houve mais portugueses presos por roubo e assalto no Rio de Janeiro do que brasileiros. Portanto, criou-se aqui uma imagem ruim do português, né? Como é que isso é superado? É superado pela universidade, pela consciência crítica, pela literatura e pelos religiosos, que foram fundamentais na criação de uma consciência social, que eram, na grande maioria, europeus. Portanto, o povo foi sentindo essa presença, a reflexão crítica de desconstruir essas manipulações culturais que favoreciam grupos políticos, e a literatura, que foi fundamental para ampliar a nossa compreensão de lusofonia. Ainda hoje tem mais português no Brasil do que brasileiros em Portugal, e queria usar essa frase em dizer que o amor social é uma força capaz de suscitar novas vias para enfrentar os problemas do mundo de hoje e renovar profundamente desde o interior as estruturas organizações sociais e ordenamentos jurídicos, o que aconteceu com a superação da antilusofonia no Brasil. Eu queria encerrar com essa imagem, né, em dizer que o exercício de uma lusofonia fraternal é um exercício de abertura a outras fraternidades, né? Não sentir irmã e irmão português, não sentir irmã e irmão africano, nós iremos construir uma lusofonia fraternal. Aqui eu queria só mostrar a foto da minha filha Ana, com a sua amiguinha nova, que é Yusra, que é a filha de uma família refugiados do Afeganistão, em que a Gulmina era jogadora de futebol da seleção nacional, depois técnica da seleção nacional de futebol, e com os talibãs teve que romper a sua vida toda e mudou-se para cá. Aqui a Bia, que é minha filhada, é uma portuguesa, filha de um professor da Universidade de Coimbra, na qual é casada com uma brasileira. E aqui a Esther, né, que se tornou amiga da Paulina Tiziane, que é a primeira escritora moçambicana a ser premiada com o Prêmio Camões, aqui de Portugal, e a Esther é a primeira que escreveu a tese sobre ela, né? E, portanto, esse exercício de lusofonia é para nós, penso eu, um exercício de abertura a outras fraternidades. Exorcizando os nossos demônios populares, que nós vamos criar essa tecnologia social de conseguir incorporar e criar efetivamente uma fraternidade que seja não só afetiva, mas também efetiva. Peço desculpa pelo exceder a fronteira do tempo, mas, como eu disse inicialmente, esse foi um tema que realmente me envolveu visceralmente, e eu tentei já enxugar as informações que eu vim preparando desde a hora que eu recebi o convite, e que eu agradeço muito pelas pessoas que estão aqui, filhos de Camões e filhas de Camões, por estarmos efetivamente construindo essa lusofonia fraterna, e que eu devo dizer que não é compartilhada por todos os brasileiros em Portugal, e que, não raro, eu me vejo na situação de falar bem de portugueses que eu conheço para os brasileiros e falar bem dos brasileiros para os portugueses, assim como é o caso dos meus irmãos e irmãs africanos. Portanto, essa ponte, ela é parte do meu projeto de vida, e eu agradeço muito pelas pessoas que estão aqui, que corroboram com a construção dessa ponte. Muito obrigado. Bem-haja. Obrigado, Alex. De facto, as palavras têm, entre outras coisas, este poder de construir pontos, de estabelecer relações e de as consolidar. Seguramente, depois de termos escutado as duas intervenções, há algumas questões, algumas perguntas, até se calhar algumas reações que gostávamos de colocar quer à irmã Esther, quer ao Alex. Então passo a palavra a quem a quiser usar. Posso? Força, Inês, força. Só queria, não é uma pergunta, é só daquilo que eu vi da Esther e aqui do Alex agora, e também um bocadinho da reflexão que eu tinha proposto.
Acho que de facto a questão da fronteira, a fronteira não é insuperável, não é? Acho que todos percebemos. E a fronteira, esta ideia da fronteira como lugar do diálogo é muito importante. E a fronteira em que o Alex vive e pensa mostra-nos isso. As fronteiras podem ser barreiras, de facto, mas também podem ser o espaço do curioso, do outro, do encontro. Eu acho que isso ficou muito claro numa definição que nós podemos, que é sempre construída e que podemos ir fazendo também na nossa experiência. Depois eu tinha mais coisas para dizer, mas fica para a próxima oportunidade que as haverá. Obrigada aos dois. Le junto mi granito, que a fronteira também pode ser lugar de identidade, e esse é o meu caso pessoal. Sou mesmo ibérico, não é? Falo um português que falo um português que não se nota que nasci do outro lado, mas o que me corre nas veias e a maneira como fui educado e como olho o mundo e como falo com as pessoas é da minha mãe, é espanhol, e portanto a fronteira foi para mim um lugar de identidade e continua a ser para mim um lugar de identidade, e a reflexão que o Alex fez nesse sentido também foi muito, muito interessante. É preciso dizer que o Juan é ibérico, é pata negra mesmo, é do melhor. Não é arraçada, é mesmo pata negra. Eu ouvindo a irmã Esther e o Alex, quer um quer outro falam de grupos, de existências de fronteiras dentro do mesmo país. A irmã Esther fala a questão dos grupos, dos diversos grupos que existem dentro do seu país, e o Alex falou-nos daquelas guerras internas, digamos assim, dentro do Brasil. A pergunta que eu colocava, o que me está aqui na cabeça é: que queremos quer não, nós com esta forma de entender o mundo, não é? Entendemos assim um mundo global e chamamos este mundo uma aldeia. Bom, não vamos entrar nestas justificações, mas o que é certo é que temos a sensação ou a convicção, é melhor dizendo isso, de que efetivamente vivemos numa pequena aldeia porque sabemos, em razão dos meios de comunicação, facilmente o que acontece de um lado ao outro. Eu não acho que sejamos tanto uma aldeia assim, mas por acaso não vamos agora aprofundar isto. O que eu gostava de colocar a pergunta, a curiosidade que eu tenho é, nesta visão de um mundo que se quer global, ou que se pensa global, melhor dizendo, quais são, na vossa opinião, as lições, os ensinamentos, que quem sentiu isso muito perto, porque temos conflitos dentro de casa, digamos assim, pode ensinar a uma certa visão política ou global de pensar as fronteiras. No fundo, o que é que a nível micro aconteceu que pode continuar a ser uma forma de leitura e de compreensão do macro para que não se repitam erros que seguramente causam desumanização. Não sei se fui capaz de me fazer entender. E agora entre vocês os dois entendam-se quem é que vai falar primeiro. Sempre a Esther. Um cavalheiro. Certo, eu já sei. Ele é professor, ele será sempre meu professor. Não há como. Então, eu agradeço também esta possibilidade, né, de participar desta reflexão. Mas o que estava a perguntar é sobre se há boas práticas na gestão da fronteira, né? Como gerir, que boas práticas é que podemos partilhar no que diz respeito à gestão das fronteiras, das diferenças, essas clivagens que podem existir dentro dos nossos contextos. Aqui eu falaria da nossa experiência moçambicana. Penso que todos acompanham a situação atual de Moçambique, desde que eu nasci, penso que sou gente, nós estamos em guerras contínuas. A guerra colonial, depois a guerra famosa dos 16 anos, depois intermediariamente temos sempre alguma guerrinha, e agora estamos com os jihadistas lá, dizem que são eles, mas provavelmente não são eles, lá no norte de Moçambique, em Cabo Delgado. Mas as pessoas que vivem no terreno, quer os muçulmanos, quer os cristãos, quer as diferentes denominações cristãs, não guerreiam.
As guerras são-nos impostas por outros e não pelas comunidades que vivem no país. Então, se quero falar de uma boa prática que existe entre nós, enquanto pessoas diferentes, de religiões diferentes, até de culturas, porque as culturas variam, etnias diferentes, é que há extremamente a consciência do respeito pelo outro. Isso é visceral em nós. Mas temos a guerra. Então, há coisas que são difíceis de compreender. Então, compreendes que há uma instrumentalização das diferenças que é utilizada para beneficiar a alguns, mas que não é nascida da base, não nasce da comunidade que vive naquele lugar. Então, uma das boas práticas é essa, o respeito. O respeito, a interação, o diálogo contínuo, aquilo que o Papa fala de uma vivência simples, a partilha do dia a dia, isso permite ver o outro diferente e aceitar a diferença como normal. Talvez porque somos justamente comunidades com muita pluralidade étnica, nós estamos habituados a viver com pessoas diferentes, que fazem diferente de nós, sem que esse diferente seja um problema para nós. Então, eu penso que essa é uma das boas práticas, dentre tantas que nós poderíamos sublinhar. E perceber que quem faz a guerra não é forçosamente aquele que está a viver o dia a dia, é justamente alguém que tem algum interesse, que sabemos qual é, que instrumentaliza as coisas, e depois começam a contar uma narrativa que não tem nada a ver com a realidade que é vivida localmente. Se não teríamos dificuldade de compreender o meu país, tal como ele está, com pessoas que vivem normalmente, nasceram na guerra e morrem sabendo que o país está em guerra, mas que isso não altera o correr normal da nossa existência. Significa que há um alinhamento, diria assim, destas questões que são divisão, que são guerra, que são dificuldades de convivência. Há uma capacidade que nos é dada, talvez, pela maneira como nós convivemos, que nos parece estranho que estejamos em guerra. Não sei se me expressei, mas para dizer que existem boas práticas, são comunitárias, nascem da convivência normal das comunidades diferentes, que desde a partida se aceitam como tais e não estão preocupadas em que o outro faça como eu. Um pouco isso. Obrigada. Obrigado, Esther. Recuperando aqui o conceito inicial que o Juan nos colocou com a Adélia, né, o áporo também é a mesma raiz da aporia, né, e, portanto, é uma situação que nos obriga a repensar o modo de analisar as coisas, porque é um impasse, é onde as coisas não avançam. Ou seja, nos damos conta que o modo como pensávamos até então não é possível para lidar com a realidade, né? Nesse sentido, entre muitas coisas, eu acho que essas discussões, quanto mais elas reproduzem, melhor elas ressignificam a nossa cultura de pensar desde fronteiras, né? A fronteira tanto é ruim quanto protege. Como discernimos a questão como a gente conduz isso para a paz, né? O Basílio Cesareia usava exatamente como expressão de discernimento sonorontá. Sonorontá no grego contemporâneo é a fronteira, portanto a fronteira é o lugar de discernimento. E um dos elementos que ajudam a gente a discernir de quem migra, uma coisa é migrar sozinho, outra coisa é migrar com a família. E não raro nós temos muitas pessoas que migram com a família ou que a família vem depois. E o que é mais difícil nesse processo de migração com a família é o sentimento de insegurança, de não saber como as coisas funcionam, né? Nós temos, por exemplo, eu sempre digo que o Brasil, eu gosto de dizer isso, que ajuda as pessoas a entenderem, o Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país desigual. E exatamente porque ele sofreu uma política neoliberal em que ele optou em ser um clube de bilionários ao invés de ser um país que reduzisse as desigualdades pelos direitos humanos. Nesse sentido, ele optou, nossos governadores optaram, né? Nesse sentido, a ditadura reduz a nossa consciência coletiva, nossa inteligência coletiva, e é por exemplo, que a classe média no Brasil, ela vive essa situação, a classe média histórica no Brasil, em que quem ganha um pouco melhor está muito distante de quem ganha pouco, né? A redução da distância social na Europa é menor. As pessoas não têm esse distanciamento tão grande, por exemplo, né? O que alguém que recebe determinado valor pagaria, por exemplo, um salário mínimo de imposto,
no Brasil pagaria 7 salários mínimos de imposto, o mesmo valor que ele pagaria. E, portanto, e há uma migração de muitas pessoas que vêm do Brasil, eu conheço muitas mesmo, e estatisticamente também, de que optaram em ter uma vida mais simples, mas querem viver numa sociedade em que é respeitada, que é segurança, em que a liberdade de expressão, de convívio é garantida num projeto político europeu. E não raro se depara com essa tentação da xenofobia, que ainda coexiste como um processo cultural. Eu diria que o ponto fundamental de alguém que se situa nesse deslocamento é como sair da zona de insegurança. A insegurança é uma zona de muitos conflitos, né? E às vezes a insegurança é superada com coisas muito simples, de acolhida, de escuta, dizer, olha, se precisar, conte aqui comigo, de dizer como é que as coisas funcionam, e não supor que o outro que não sabe como funciona, e não sabe mesmo, porque ele vem de outro lugar, deveria saber e é condenado porque não sabe, né? Esse exercício de pensar como a minha bisavó foi ao Brasil, que do ponto de vista cultural e do processo educativo na cultura é muito mais frágil que o europeu, o quanto minha bisavó deve ter sofrido, né? A mulher que chegava em Portugal era vista, naquela época, já vista como prostituta, era aliciada para o tráfico humano, nós chamamos hoje, né? E os portugueses tendiam a casar entre si, em comunidades que eram monogâmicas, e ela casa com um brasileiro, né? Deve ter sofrido preconceito, inclusive, na família. A sociedade convidava os brasileiros a fazer piadas portuguesas, né? Piadas portugueses. Imagina, então, todo o processo que ela vivenciou. E como foi difícil, e ainda não é superado de todo, mas como é difícil a gente superar essa situação cultural, porque ela cria inseguranças, né? Se eu tô quieto, já escutei em paróquias o padre falando mal da igreja atual, que em vez de falar de Jesus Cristo, fala de direitos humanos, fala de ecologia, fala dos migrantes, e as paróquias que eu gosto de frequentar em Portugal são como um tabuleiro de xadrez, tem metade branco, metade negro, né? Me faz bem a convivência dos meus irmãos africanos, aprendi isso em Moçambique, me ajuda a ser brasileiro, conviver com os africanos. E conviver com os portugueses me ajuda a ser brasileiro. E às vezes eu escuto isso na paróquia. Eu sou branquelo, se eu ficar quieto, eu passo desapercebido. Mas meus irmãos e irmãs africanas não, né? Eles sofrem o preconceito de modo muito mais radical. E, portanto, a insegurança é muito mais radical. Se eu estiver quieto, eu posso passar desapercebido. O meu irmão africano, não. Ele se sente inseguro o tempo todo pelo simples fato de ser diferente na sua cor. Portanto, criar situações que reduzam a insegurança são talvez uma forma de produção de autonomia muito importante, né? Assim como com os refugiados afegãos, que vão usar a jihad, que as mulheres vão usar, se sentem seguras pelo simples fato de estarem com a jihad. Na França, isso foi causa de vários conflitos políticos. Então, como ajudarmos que essa insegurança seja reduzida? Não é nem romantizar o processo de migração e nem demonizar, mas criar condições de autonomia e de comunidade concreta, de, olha, se precisar de mim, estou aqui, né? E de ajudar a perceber que há um ambiente de segurança, né? E quando eu falo da minha experiência com os colegas portugueses na universidade e as colegas portuguesas na universidade, para os outros brasileiros que eu convivo que não têm experiência, eles falam, deve ser outro português, não é o que a gente convive. Ou seja, nós temos feridas aqui muito fortes ainda que devem ser sanadas. Criação de superação de espaços de insegurança que ainda são muito vivos, né? E que o tempo todo nós temos que evitar a tentação de criar o personagem, o português, o brasileiro, o africano. Ou seja, nós somos um complexo muito maior, né, em que a fraternidade cria outra fronteira de geografia, que são aqueles que aceitam a diferença e os que não aceitam a diferença, né? Nós significamos as coisas historicamente entre quem é próximo de Deus e quem é próximo do animal. O ser humano é aquele que é próximo de Deus. E isso nos faz, do ponto de vista cultural, identificar o diferente como mais próximo do animal do que de Deus, julgando que eu sou mais próximo de Deus. O Levinas inverte essa lógica. O outro está mais próximo de Deus do que eu. E o Sertão vai dizer, é na relação com o outro que eu descubro a divindade da relação humana, né? Então, criar condições para que essa relação seja digna, me parece, do ponto de vista concreto, alguns brasileiros que vêm para cá não têm a menor necessidade financeira. Eles já vêm com uma vida muito confortável, sobretudo os aposentados, né? Mas se sentem, às vezes, muito inseguros com o modo em que o brasileiro, às vezes, é tratado no dia a dia. E, num período de guerra, é importante dizer, a xenofobia é sempre um fantasma que deve ser exorcizado, né? Esse demônio social do outro, seja lá quem for, precisa ser exorcizado. E eu diria que a criação do espaço de segurança é bastante importante nesse sentido. Obrigado, Alex. Foi muito inspirador ouvi-lo.
Obrigado. Eu que agradeço, Não, Luís. não sei se há. Já estamos nas 13 horas, portanto, a 1 hora da tarde. Eu tenho esta coisa de ser muito escravo dos horários, mas se ainda houver alguém queira fazer alguma reação, ainda abrimos assim uma exceçãozinha. Isto é típico portuguesa, uma exceçãozinha, dá-se ali um jeitinho. O Então Brasil aprendeu bastante com isso. Assim. posso muito rapidamente fazer só. Força, Posso? Cátia, força, força, força. Muito rapidamente. O meu bisavô foi para o Brasil, Alex, e foi assassinado no Brasil por um português. E então é uma memória que também está muito presente na minha avó, que hoje tem 104 anos, que nasceu em 1918, e pronto, gostaria de partilhar isto para responder também à partilha, à generosidade da partilha do Alex. E gostaria de dizer uma segunda coisa. É muito importante para a teologia portuguesa isto que aconteceu aqui hoje e que tem vindo a acontecer também no projeto da Casa Comum, que é escutarmos pessoas que refletem teologicamente de outros países, como a irmã Esther e como o Alex. É muito importante isto, e também tenho, penso eu, que agradecer publicamente, e talvez até em nome da faculdade, ao Alex, pelas portas que abriu, e que tem efetivamente enriquecido muito, pelo menos a mim, tenho aprendido muitas coisas e tem-me ajudado a habitar em paradigmas completamente diferentes, e é muito, muito relevante este sabor africano e brasileiro que tem trazido às nossas cabeças muito ocidentalizadas, e acho que vai dar muitos e bons frutos, e acho que é muito importante continuarmos a ouvir estas vozes diferentes que também nos trazem uma teologia até mais sentimental, mais vivencial, e que carrega sofrimentos anónimos para nós. E esses sofrimentos têm de ser cada vez mais objetos do nosso estudo, para que a teologia seja verdadeiramente pertinente. Pronto, obrigada. Obrigado, querida Kátia. Eu que agradeço, Cátia, porque assim, pronto, já fez a conclusão, já estou mais. Sublinhou o que é efetivamente importante, não só nesta mesa que agora tivemos, mas no projeto, melhor, naquilo que esteve na base da concepção da 11ª edição das Jornadas de Teologia Prática. Só uma palavra de agradecimento a todos os participantes, àqueles que se dispuseram também a preparar uma reflexão para nos propor e dialogar connosco. E agradeço, e com uma palavra de gratidão desejo-vos um excelente fim de semana e que as fronteiras sejam exatamente isto, lugares de diálogo, para, no respeito pelo outro, sermos capazes de dialogar e construir uma casa comum. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Obrigado. Obrigada. Luís. Obrigado a todas Tchau, e todos. onda de amor. Até mais.